Friedrich Fritz Walter, foi um futebolista alemão. Celebrizou-se como o maior jogador de seu país na primeira metade do século XX e especialmente como líder da seleção alemã ocidental campeã da Copa de 54, o primeiro título dos germânicos na competição. Já tinha 34 anos e na campanha pôde jogar ao lado do irmão Ottmar Walter, tendo ainda fôlego para, aos 38 anos, participar também da Copa de 58. Esguio e com 1,73 metros de altura, a nível de clubes ele defendeu como adulto somente o Kaiserslautern, de sua cidade natal, entre 39 e 59. Walter era descrito como o cérebro e coração desta equipe, que dominou o campeonato alemão ocidental no início da década de 50, época em que o clube obteve seus 2 primeiros títulos no torneio, formando a base da seleção campeã de 54. Além dos irmãos Walter, o time cedeu outros 3 jogadores à equipe titular da Alemanha Ocidental. Em tributo ao principal craque, o clube nomeou seu campo como Fritz Walter Stadion, uma das sedes da Copa de 2006, homenagem cujos gastos, por outro lado, quase levaram o time à falência. Quando aposentou-se, Walter era o maior artilheiro da seleção alemã, ao ponto de, mesmo parado há 3 anos, ser requisitado para jogar a Copa de 62, o que recusou. Fritz Walter começou a carreira em 37, no time de sua cidade natal, o Kaiserslautern. Apareceu no campeonato alemão a partir da temporada 39-40. Na época, a primeira divisão alemã, chamada Gauliga, era disputada primeiramente através de diversos torneios regionais, incluindo na Áustria e nos Sudetos, com os líderes avançando a partidas eliminatórias em uma fase nacional. O desempenho o levou à seleção alemã já em 40, debutando nela em 14 de julho daquele ano. Na temporada 40-41, Walter voltou a ter média superior a 1 gol por partida, marcando 16 em 12, mas seu clube não conseguiu liderar seu subgrupo no torneio do Sudoeste, terminando em segundo, apenas o líder, o Saarbrücken, avançava. Na temporada seguinte, a média se elevou, foram 39 gols de Walter em 14 jogos na fase inicial. Sua equipe avançou à fase nacional, na qual Walter marcou 5 vezes em 2 jogos. Na temporada 42-43, Walter ainda participou de 3 partidas, marcando 1 gol. A carreira, porém, terminou interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi alistado na Brigada dos Paraquedistas do Reich, realizando missões por toda a Europa. Sobreviveu, mas o abalo psicológico faria-lhe recusar entrar novamente em aviões ao fim da guerra. O próprio campeonato também foi paralisado a partir da temporada 44-45. A carreira futebolística de Walter foi retomada na temporada 45-46, voltando a ter média de gols superior a 1 por partida, foram 16 em 14. Após 2 títulos e 2 vice-campeonatos nacionais na década de 50, o Kaiserslautern, com a aposentadoria dos principais jogadores daquele auge, tornou-se uma equipe de meio de tabela na nascente Bundesliga, formato adotado a partir de 64 pelo campeonato alemão. Recobrou alguma força somente na década de 90, onde conseguiu seus 2 outros títulos na elite, em 91 e em 98, ainda que também sofresse rebaixamento no período. O título de 98 veio justamente em rara sequência com a conquista da segunda divisão. Fritz Walter estreou em plena Segunda Guerra Mundial pela seleção alemã, que na época incluía também jogadores austríacos, e até mesmo provenientes da Polônia, já invadida pelo Terceiro Reich. Este era o caso do colega Ernest Wilimowski, que, ainda pela seleção polonesa, havia marcado 5 vezes em uma só partida na Copa de 38, sobre o Brasil. A guerra, porém, impediu a realização de Copas do Mundo em 42 e em 46. O torneio foi retomado em 50, mas os alemães, em reconstrução sequer participaram das eliminatórias. Após vencer por 5-2 a Eslováquia em Bratislava em 42, Walter só voltou a defender a seleção quase 9 anos depois. Na Copa de 54, Walter tornou-se o primeiro alemão a receber a taça Jules Rimet, com Puskás, ainda que visivelmente decepcionado, encaminhando-se para cumprimentá-lo. A entrega da taça a Walter foi o ato final do próprio Jules Rimet como presidente da FIFA, com o francês sendo sucedido pelo belga Rudolf Seeldreyers. Fritz Walter, apesar de já ter 34 anos em 54, continuou jogando regularmente pela Alemanha Ocidental até 56. A seleção havia se reformulado bastante entre uma Copa e outra, mantendo apenas poucos remanescentes dos titulares de 54, o próprio Walter, além de Schaffer, Horst Eckel e o Helmut Rahn.
Na Copa de 58, foram derrotados por 3-1 para a Suécia na semifinal. O jogo contra a Suécia terminou por ser a última partida de Walter pela seleção. Por conta da lesão sofrida, o veterano não esteve na partida pelo terceiro lugar. Embora tenha parado de jogar em 59, Walter chegou a ser pressionado para retomar a carreira apenas para disputar, aos 42 anos, a Copa de 62, uma vez que a seleção não conseguira líder à altura dele. Walter, porém, declinou. Walter faleceu durante a realização da Copa de 2002, antes da partida em que a Alemanha disputou contra os Estados Unidos, para a qual os germânicos portaram braceletes negros, em luto. Klose, também jogador do Kaiserslautern e que conhecia Walter pessoalmente, ficou tão abalado que preferiu não se pronunciar. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores jogadores da história da Alemanha, seguem algumas de suas conquistas individuais. 23º melhor jogador do século XX pela IFFHS. 14º melhor jogador europeu do século XX pela IFFHS. Equipe das estrelas da Copa do Mundo FIFA, 54. Prêmios do Jubileu da UEFA. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.